Entendi. Conhecimento do grande público, né? Conhecimento do grande público. Bom, então só para dizer para vocês. Agora, falando como o Gabriel falou, teve os playoffs aí da Sul-Americana já definidos, aí muitas oitavas, a gente vai ter alguns jogos ainda hoje. Bom, mas o principal desse jogo aí, dessas oitavas, eu diria, que ainda para aqui para a gente falar no futebol brasileiro, foi a eliminação do Inter. O Inter que perdeu o primeiro jogo lá no gigante Arroito por Rosário Central de 1-0 e veio jogar no Beira-Rio e acabou empatando por 1-1 e foi eliminado da Sul-Americana. Quer dizer, Inter eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E, teoricamente, competições que esperava chegar um pouco mais longe, não tem, sobrou apenas o brasileiro. Exato. Cara, o que dizer desse Inter? Inter que contratou, gastou dinheiro, foi atrás de atletas para poder rechear o seu elenco de opções. O Inter, em muitos momentos, foi colocado como para brigar por títulos no início da temporada e hoje a gente vê um Inter muito abaixo. A gente sabe que no Brasileirão ele não está em uma condição de brigar por pré-Libertadores ou Libertadores nesse momento. A gente sabe que ele tem 4 jogos a menos, se não me engano, ou 5, algo desse tipo. São muitos jogos a menos que o Inter ainda tem. Ele pode atingir isso ainda. Mas de fato, tem que ser falado, que nesse momento o Inter deixa a desejar no ano. Bom, Leandrinho, o que acontece com esse Inter? É possível explicar? Trocou de treinador, tem possibilidades ali, somente ofensivas, a gente tem, Alan Patrick tá fora de lesão, né? Mas a gente tem o Alário, tem o Borré, tem o Ener Valencia. O que pode explicar esse Inter? Cara, eu acho que a gente não pode ignorar o que aconteceu no Rio Grande do Sul para a temporada dos times gaúchos. Assim, não, se fosse uma exclusividade do Inter, só o Inter tá mal, eu acho que a gente poderia talvez fazer uma, porra, entre muitas aspas, talvez seja um termo ruim, vista grossa. Não é o caso. O Grêmio está muito mal. O Juventude, apesar de tudo, oscila bastante também. Faz seus pontos, mas oscila bastante também. É um time com menor potencial. Acho que a gente não pode ignorar o que aconteceu. Foi muito tempo parado. Diversas condições ali dos jogadores. O jogador tem família também. A gente não sabe qual é a condição de cada um. Vai ser um ano complicado para os clubes gaúchos. Eu não acho que a gente tem que tirar esse recorte como se nada tivesse acontecido. Dito isto, o Inter precisa de tempo. Na minha visão, o Inter foi eliminado. Acho que não classificaria como uma eliminação vexatória, sendo bem sincero. Não, também acho que não. Acho que não enfrentou um time tão fraco assim. Não enfrentou um time tão fraco e o Inter teve oportunidade de se classificar. O Inter teve chance. O que me chama a atenção aqui é como o Ener Valencia não consegue ser um jogador decisivo, porque ele teve mais uma vez oportunidade para poder classificar o Inter e no momento de decisão ele não aparece. Acho que ele seria o meu principal destaque aqui, mas o Inter precisa de tempo, cara, e nada que acontecer nessa temporada vai conseguir reaver o tempo que os clubes gaúchos tiveram, né, ali para poder se resguardar do que estava acontecendo no Sul. Então, assim, não classifico como vexatório, acho que é um ano muito melancólico para os times do Sul, para o Inter e para todos os times do Rio Grande do Sul como um todo. Então, acho que a troca de treinador foi consequência do que a gente faz no futebol brasileiro. Também não acho que o Roger Machado vai conseguir reaver um trabalho para este ano dessa forma. Não acho que foi uma mudança muito expressiva. Então, acho que foi mais protocolar. Assim, as coisas estão dando errado, você troca o técnico. É assim que funciona o futebol brasileiro. Mas, na minha visão, é isso, sem criticar muito os jogadores, ou o técnico, ou a maneira de jogar como um todo. Sim. Gabriel, o Leandro falou muito sobre essa questão humanitária do desastre do Rio Grande do Sul, que de fato tem que ser falado nesse momento, faz diferença. A gente não pode deixar isso de lado. Mas é difícil até porque para o torcedor, né? Porque até antes da parada, o Inter não se destacava como top no show brasileiro ainda, mas jogar um futebol melhor do que joga hoje. Isso de fato influencia. Eu comentei sobre a questão dos reforços, tudo que o Inter trouxe. Eu falei que agora pode ficar sem o Alan Patrick, né? Que tá com suspeita de lesão. Fez o gol ontem. Ontem não, desculpa, na terça. Fez o gol na terça, mas pode ser que ele fique sem o Alan Patrick, que é um dos seus principais jogadores. E agora, com todas essas eliminações, vai começar a apertar a questão financeira. O Inter gastou o dinheiro, tem uma folha salarial muito alta. Nesse momento, o Inter negocia os jogadores que podem sair. A gente está falando de Vitão,
um zagueiro importante que estava fora, mas pode voltar, pode ser que nem volte, né, de lesão, já saia direto. Tem o Bustos, o único lateral direito de origem do elenco hoje é o Bustos, e ele já tem propostas de clubes europeus. A gente sabe que a todo momento jogadores como Borré deve receber sondagens, o próprio Ener o Alário também é muito falado que ele pode sair lá do Beira-Rio. Cara, Bora. muitas coisas. Aí hoje. Oi, desculpa? O Arangues, chileno, pediu para sair hoje também. Exatamente, o Arangues pode ir para a Universidade do Chile. A gente tem o René, que já anunciou que sai no final da temporada. Bom, o que a gente falou tanto do Inter de possibilidades, ele pode estar perdendo esse seu elenco devido a erros esportivamente falando, e acabou sendo eliminado em competições que faria diferença financeiramente. O que você vê como solução para esse Inter agora, para o decorrer do ano, com essas possibilidades de saída no meio do ano, enfim, tudo que está acontecendo nesse momento da temporada? Cara, o Inter, para mim, no começo da temporada, com todas essas contratações, com o Campeonato Gaúcho que veio, o início de temporada do Inter era claro de que o Inter seria um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro, eu digo. Só que começou a dar uma derrocada. Não sei se foi erro de gerenciamento do Cudê, de gestão mesmo, de diretoria e tal, mas não faço ideia do que aconteceu com o Inter. Vem numa derrocada gigantesca desde antes das enchentes. É bom frisar aí. Não fez uma Sul-Americana boa, tanto que terminou em segundo lugar no seu grupo. E agora, com as enchentes, né, com os desastres lá, tudo piorou. O Inter agora só tem o Campeonato Brasileiro. Não vejo o Inter brigando por rebaixamento esse ano, nada disso. Mas só que pro ano que vem, cara, como vai precisar fazer uma reformulação de elenco quase que completo, cara, vai ser um ano muito difícil pro Inter no ano que vem. Esse ano eu ainda vejo o Inter brigando por um G7, ali um G8 talvez, mas pro ano que vem o Inter precisa abrir os seus olhos. É isso. Bom, vamos acompanhar. Claro que a gente não está falando que o ano do Inter está acabado, que o Inter não tem possibilidade de brigar pelo Brasileirão. Mas hoje, o recorte desse momento é que o Inter, de fato, está deixando a desejar. E a gente vê clubes em cima com um pouco oscilação, como é o caso do Flamengo, Palmeiras e Botafogo, por exemplo, com o clube chegando forte para essa segunda parte do ano, né? Como o Cruzeiro, enfim, vem bem, tem o São Paulo também, a gente fala do Fortaleza ali, enfim. Então isso pode dificultar a vida do Inter quando de fato o Inter começar a colocar as coisas nos eixos. Bom, aí completando a Sul-Americana, a gente teve o Bragantino classificando ontem, sendo o Barcelona de Guayaquil, que quem classificou o Bragantino foi o John, que é um grande recado para pessoas aqui que são integrantes desse canal e para torcida. Segundo o Abel Ferreira, uma potência do futebol mundial. Sim. Num futuro próximo, diz o Abel, que nós olharemos o John com outros olhos. Tá bom. Pode ser o início desse trabalho? O John ficou no Palmeiras todo esse tempo e não tinha feito um gol. Foi fazer seu primeiro gol como profissional aonde? No Bragantino. Teve saída. E ganhou uma caixa de linguiça lá ele. Lá ele, total. Muito lá ele, né? Isso foi meio complicado. Né? Isso meio complicado. Chegou em casa e falou: mãe, trouxe a linguiça. Isso do massa bruta. Meio complicado. Bom, mas o Bragantino está classificado e jogará as oitavas aí da Sul-Americana. A gente tem hoje o Atlético Paranaense enfrentando o Cerro, na Liga Arena, 9h30. A gente teve, nesse momento, hoje tá jogando Cuiabá e Palestino, e tá 1-0 Palestino, tá? Jogo na Arena Pantanal. Cuiabá pode estar sendo eliminado depois de um jogo com 1-1 no jogo da ida. E a gente já tem definido alguns confrontos. Por exemplo, o Inter, se passasse, poderia enfrentar o Fortaleza. A gente vai ter um Rosário Central e Fortaleza nas oitavas. Bragantino e Corinthians, um confronto brasileiro. Ok, já nessas oitavas. Bom, né? Assim, jogo que vai chamar atenção. Disputado, exato. A gente vai ter, se caso o Cap passe, né? Vai enfrentar o Belgrano nas oitavas. E a gente tem um Boca Júnior e Cruzeiro. Lembrando que a torcida do Boca já está assustadíssima com a possibilidade de enfrentar o Cássio novamente, tá? Isso não sou eu que digo, são twitters de argentinos e torcedores do Boca falando sobre essa questão do Cássio ser o goleiro do Cruzeiro nesse momento.
Para quem não sabe, né, naquela final da Libertadores, onde 2012 foi campeão, o Cássio foi um dos grandes responsáveis por aquele título. Então eu boto como os dois jogos que a gente podia ver, como você falou, Bragantino e Corinthians e Boca Juniors e Cruzeiro, seria isso, Com Leandro? certeza, com certeza. Ainda mais pelo Cruzeiro jogando o que está jogando e o Boca ser um clube extremamente tradicional, apesar de não estar jogando nada há muito tempo, mas estava na última final de Libertadores, né? Mas também ninguém sabe explicar como é que chegou. Mas é isso, acho que é o jogo que chama mais atenção, inclusive, do que Corinthians e Bragantino. Eu acho que é um grande teste para esse elenco do Cruzeiro, esse jogo, cara. Sim. Sim. Uma grande possibilidade também essa Sul-Americana do Cruzeiro, hein? Sim. Vamos falar de Cruzeiro ainda, mas uma grande possibilidade também. O Cruzeiro não pode ignorar também a existência da Sul-Americana em detrimento do brasileiro, eu acho, ainda mais com os reforços que chegaram. Exatamente por isso que eu perguntei sobre Cruzeiro, porque é o nosso próximo tema aqui da nossa live. Bom, vou tirar aqui a tabela da Sul-Americana da tela. E, como eu falei, nós vamos começar falando de Brasileirão, né? Da 19ª rodada, que tem alguns. A gente fala que acabou o primeiro turno, mas tem muitos jogos a acontecer ainda do primeiro turno. Devido a esse calendário louco, Copa América, o problema no Aqui, Sul. ó, você aqui, ó. Os jogos que estão pendentes aqui, você, tranquilo. ó. Tu tá tranquilo? Tô tranquilo porque, irmão, eu sou colorado desde pequeno nesse jogo atrasado entre Flamengo e Internacional. O gigante da Beira-Rio vai pulsar. E o Colorado voltará ao rumo das vitórias. Aqui, ó. Aqui estamos na lei de Tite. Isso aqui não é basquete. 1-0, 2-1. Tanto faz. Não tem essa de ter que fazer jogo. Aqui, ó. Mas vamos para Cruzeiro. Tá ouvindo de um flamenguista isso, né? Que a gente não quer show, o que importa é 1-0. Flamenguista que não tem mania de grandeza, né? Já tomamos muito na tarraqueta por causa disso. Vai, fala de Cruzeiro, depois já pode falar. Vocês vão brigando aí, quando vocês verem, tá Paiê e Coutinho sambando em cima do túmulo de vocês. Vai aí que, né? foda.